eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Por isso aqui mesmo, eles foram interrogados, vão para o Sinédrio, e os doutores da lei manda eles parar com isso aqui, não fazer mais nada em nome de Jesus. Não era para eles continuarem fazendo isso, essa obra maravilhosa, amém? Aí no 4, 18 e 19, diz assim: E chamando-os disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, amém? Na orientação de Jesus, no que ocorreu com Jesus, citar Jesus, se Jesus fosse o ensinamento deles, se eles ficassem falando de Jesus, era proibido. É isso que eles estão falando aqui, amém? Ou não? Não falem, nem ensinem no nome de Jesus, ó. Não falem, não faz nada em nome de Jesus. Estão proibindo, não estão? É o que a Bíblia está falando, não sou eu. Jesus já fazendo obras grandiosas, ensinando o reino de Deus, fazendo essas obras maravilhosas, os homens se levantando, ó, para. E essa ação aqui, quem está fazendo agora, não é Jesus. Ele está usando, quem está fazendo é os apóstolos, em nome de Jesus. Mas vê que são os homens. Quem? Os apóstolos. E Pedro fala logo, não tem nada a ver com a gente. É no nome dele que essas coisas acontecem. Amém? E no 19, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, ó, os homens de Deus que estão fazendo a obra, são interrogados e mandam eles calarem a boca, não falar nada a respeito de Jesus, não ensinar Jesus. Amém?
Aí eles responderam, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvimos antes a voz do que a Deus. Joga para eles, amém? Amém? Então aí é a resposta deles para os doutores da lei, que prenderam eles. Julga vocês mesmos. Diante de Deus, nós temos que ouvir você, parar de falar. Nós temos que obedecer a vocês ou a Deus? Aí ele fala embaixo. Porque não podemos, no 19. Porque não, disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que a Deus. 20. Porque não podemos deixar de falar, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Com grande poder, amém? Prestou atenção? Ele está falando que Jesus, aconteceu o que com Jesus? Mas perceba o seguinte, é a vida espiritual, amém? Eles estão falando que Jesus o quê só? Que ressuscitou. Amém? Mas a Bíblia está me ensinando de dar com grande poder esse testemunho. Amém? Então, presta atenção, eles simplesmente não falavam o quê? Jesus ressuscitou. Não. As palavras deles iam junto com grande poder por causa da vida. Porque a ressurreição de Jesus, em Romanos, diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele no poder. Então, o testemunho da ressurreição não é só falar que Jesus ressuscitou, é um testemunho com grande poder. Amém? Viu? Só conhecimento não adianta. Ensinar só que Jesus ressuscitou. Não, o testemunho era com grande poder. Quem só aqui acredita que Jesus ressuscitou? Todo mundo acredita que Jesus o quê? Mas eu vou ter que revelar isso com grande poder. Amém? Mas também fala aqui o motivo. Glória a Deus. Davam com grande poder o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha por quê. Eles davam com grande poder, porque neles havia o quê? Abundante graça, todo o favor de Deus estava sobre a vida deles. O favor de Deus estava sobre a vida deles. De quem? Dos apóstolos. Amém? Eu sou um ministro do Evangelho. E nós lemos lá no capítulo 3, que nós começamos. Amém? Então, preste atenção no seguinte. Você vai escutar, tenha discernimento espiritual. Você vai escutar por determinadas pessoas que dizem ser de quem? Com outras palavras, mandando o servo verdadeiro calar a boca. Porque simplesmente ele está falando e ensinando em nome de Jesus. Não pode. Tem que ser no meu nome. Jesus disse isso. Se eu viesse em meu nome, vocês me receberiam. Mas como eu vim em nome do meu Pai, é por isso que vocês não me recebem. Então, quem anuncia Jesus ressuscitado com a vida, não pode. E também quem pode ir, mas não tem para onde fugir, que eles não se intimidaram. Não se intimidaram. Julga diante de Deus, vou obedecer a vocês do que é Deus. Agora, ele fala o porquê, os apóstolos. Nós não podemos negar, ficar calado e não falar daquilo que nós temos ouvido e visto. Eles experimentaram o poder da palavra de Jesus. Eles foram testemunha que ele não estava no túmulo. E pela fé, eu sou testemunha real das palavras de Jesus.
Pela fé eu tenho certeza que ele saiu do túmulo. A mesma coisa. Então quem tentar me calar não vai conseguir. Porque eu estou diante de Deus, é justo calar e obedecer a homem do que a Deus. Porque eu não posso deixar de falar o que aconteceu na minha alma. Eu não posso deixar de falar. Agora, por que se calam? Porque não experimentou o que viu e ouviu. Mas quem vê, ouve, vê, experimenta, não tem como. Foi o que aconteceu com eles. E é isso aqui que está sendo revelado hoje. Você não pode ir em nome de Jesus. Toda rejeição é porque tu está indo em nome de Jesus. Agora, se tu for na carne, tu é recebido. Tu é aceito. E Jesus está às portas e quer salvar as almas perdidas. Nós lemos um texto aqui que tem um homem coxo, que já nasceu coxo, e era de costume ir na porta do templo para pedir esmola. E era um dia normal, de aquela reunião, e era a hora da oração. Ele vai lá como se ia acontecer as mesmas coisas de sempre. Ia entrar o pessoal, um lugar propício, que ia entrar um montão de gente, então é ali que eu vou receber esmola. Então, só que nesse dia, quem está passando? Quem está passando? Pedro e João, que hoje a gente conhece muito bem. Tem 2.000 anos atrás que nós conhecemos eles muito bem. Amém? Está passando e ele vira, pede esmola. Olha, pediu esmola para alguém durinho, não tem dinheiro nenhum. Eles falam aqui, não tem ouro nem prata, não tem. Então percebe que ele pediu o quê? Dinheiro. Os homens de Deus, cheios de abundante graça, durinho. Amém, irmão? Contrário do de hoje, amém, irmão? É bem o contrário do de hoje. Ó. Os homens cheios da abundante graça, sem dinheiro. Entendeu? Eu estou falando em nome de Jesus. Por isso que não vamos ser muito aceitos, não vai ser popular mesmo. Porque eu estou vendo Pedro e João sem dinheiro nenhum. E até deixou tudo, as pescas, rede, barco, deixou tudo. Amém? Não tem dinheiro, não tem ouro nem prata. O que ele estava pedindo? Então, vou receber, né? Está na porta do templo, vou receber. Me dá o quê? Prata e ouro, eu quero dinheiro. Então, é maravilhoso que quem está com abundante graça olhou, tem não, mas eu posso te dar outra coisa. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então, perceba que ele está querendo dinheiro, o desejo dele é o quê? Um aleijado pedindo dinheiro. Está errado. Amém? Um aleijado pedindo dinheiro. Qual era a necessidade dele que os apóstolos viram? Perceba, ele revelou um sentimento dele, revelou o que ele queria, mas o Espírito Santo, ele cheio da abundante graça, ele sabe o que ele precisa. Amém? A carne dele queria dinheiro, mas o Espírito Santo não vai nunca oferecer o que a carne quer. O Espírito Santo vai dar o que a gente precisa, não o que a gente quer. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, e é espetacular isso, porque nós não entramos aqui, eles estavam, lembra que o apóstolo falou? Por que tão maravilhado como se isso que aconteceu fosse a gente? Não foi, não. Foi no nome dele. Foi pela fé no nome dele. E o nome dele fortaleceu a esse aí, ó. E pela fé que vem por ele, amém? Tem uma fé que vem pela fé, um poder que vem pela fé em Jesus. No nome de Jesus é que tudo acontece, não é só é na autoridade de Jesus. Pedro, olha, ó, em nome de Jesus, quem estava com eles? Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele levantou, ainda dá a mão para levantar,
E aí, isso é uma comparação, esse homem aqui pedindo esmola, somos nós. Amém? Um homem 100% que doente, aleijado. Mas eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Esse homem levantou, e a Bíblia diz, relata para a gente que o que estava ficando torto, o que era torto, se endireitou, ele começou a pular e glorificar a Deus. E a Bíblia falou, esse homem agora que vocês conhecem, está em perfeita saúde. Não lemos aqui? Perfeita saúde, o homem que vocês conheceram, que vocês sabem que eram assim, olha como ele está agora. Porque não deu o que ele queria, deu o que ele precisava. Só tem perfeita saúde, dando o que precisa, não o que quer. O que você quer nessa noite? O mesmo Jesus que estava com Pedro e João, lembra, tenha certeza, que é tudo pela fé. Esse mesmo Jesus está aqui. Essa palavra é dele. Eu não tenho para dar o que tu quer, eu tenho para dar o que tu precisa. Fraqueza espiritual é no nome de Jesus, que sendo vós mortos em delitos e pecado, aleijado, mortos espiritualmente, não consegue se levantar para Deus, não tem poder para pregar, não tem poder, não tem comunhão para chegar a entrar no santo dos santos, não tem, mas é no nome de Jesus que eu entro e recebo a graça. E tinha o que neles? Abundante graça, por isso que acontece. Então eu creio que a Bíblia é verdadeira, eu creio na inspiração divina, eu creio que Jesus comigo, ele é capaz, pela fé, eu ver um miserável que está em perfeita saúde espiritual, porque é a fé de lá, que é operada por Jesus, pelo conhecimento de Jesus, e a fé que vem através do nome dele, deu a esta perfeita saúde espiritual. E quando isso só dá para acontecer por quem viu, ouviu e crê, experimentou essa transformação. Depois eles ainda vão presos, mas tem terremoto, é solto, não tem como ninguém parar esses homens, porque eles estão cheios da graça de Jesus, e eles não estão ali para agradar, não é servo de homens, ele é servo de Deus, não fala segundo a carne, fala segundo o Espírito. Prestou atenção, porque se falar em nome de Jesus, o que tem que acontecer? Tem que ir lá para as cartas falar, quem já ressuscitou, eles creem no poder da ressurreição, iam na virtude da ressurreição, porque verdadeiramente eles morreram com Jesus e ressuscitaram com Jesus, então não tem problema nenhum ele falar assim, se alguém diz que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, eles não têm problema em falar assim, quem já ressuscitou com Jesus, busca e pensa nas coisas de cima e não na da terra. Eles não têm problema nenhum para falar assim, quem tem a esperança de ver ele como ele é, purifica-se a si mesmo. Eles não têm problema nenhum escutar assim, essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Não tem problema em ouvir, e quando fala isso, prega isso e vive isso, aí está falando assim, não tem como eu parar de falar o que eu experimentei, escuto e vivo, não dá. Por mais que queiram, para de falar dessa santidade, mas é assim que eu vou enxergar. Vão falar, sabe o que também? Sem vigor nenhum, pessoas detectam, o mundo perdido em trevas detecta se tu tem o poder da ressurreição na tua vida ou não. Eles detectam se tu é um crente frio ou fervoroso. Eles detectam. Não pense que não, porque eles detectam. Então, em nome de Jesus, ouro e prata
Não tenho. Não tenho. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Quando eu falo em nome de Jesus, levanta e anda, é todo o Evangelho. É todo o Evangelho, a salvação que vem através de Jesus. Levanta e anda. Tem poder para isso, a palavra de Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Sabe o que significa isso? Eu estava morto, aleijado, pedindo esmola. Alguém chegou para mim com a palavra, o Evangelho. Levanta e anda. Vai buscar Deus, vai pregar, vai se santificar. Eu levantei e estou andando, glorificando a Deus. Saltando, cheio de alegria, que estava aleijado, fui curado. Não tem como. Aí todos viram. Lembra dele? Aí que flagelo miserável, coisa horrorosa. Falar que se converteu só porque parou de beber. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho transforma o caráter todo. Não para só com isso. Não é só porque parou com algo que estava prejudicando a saúde, é porque está fazendo algo que só beneficia a saúde espiritual do outro. Aí que eu quero ver. Olha a diferença. Se converteu porque estava duro e agora tem dinheiro. Não, a Bíblia mostra que os apóstolos ficaram verdadeiramente convertidos porque tinha alguma coisa e largou tudo. É tudo ao contrário. Promover festas, espírito festivo, está todo mundo feliz, está todo mundo alegre, aleijado pedindo esmola. O Espírito Santo na vida de um servo verdadeiro não dá o que a carne quer, dá o que precisa. Não pode ser diferente essa reunião aqui. Isso aqui, vamos transportar para lá, é a porta do templo, que entra pessoas, e às vezes hoje que tu entrou, como um verdadeiro mendigo, não pedindo nada, como pode vir na presença de Jesus sem pedir nada? Não quer mais se santificar? Está com problema. E por outro lado, o que tu está precisando? Poder da vida de cima? Estamos na porta do templo e eu tenho ousadia em nome do Senhor Jesus, falar que hoje, na hora da oração, na hora do culto, eu estava passando. Como Pedro e João. São meus irmãos, eu sou corpo igual a eles, que arrogância. Não. Não é na Bíblia diz que eu sou irmão de Jesus, pô, não posso ser irmão de Pedro e João. Amém? E o que tu vai pedir aqui? Não tenho, mas eu tenho a presença de Jesus para te tirar da vida de aleijado espiritual, levantar e te ver, e ver outras vidas cheio de alegria, saltando e louvando a Deus como uma nova vida, numa saúde perfeita, só que espiritual. Porque Paulo falou que dá, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Cristo é alegria, e Ele mantém a alegria, não tira. De escutar essa palavra, não com temor, mas se encher de alegria, porque creu no nome de Jesus, creu no nome, que homem santo, que homem salvador, que homem maravilhoso, que morreu por mim, crer nisso tudo, e no final, ele, se eles podem, eu também, e eles davam testemunho da ressurreição, cheio do poder. Sabe por quê? Em todos eles tinha a abundante graça. Abundante graça, todos nós já aprendemos o que é favor imerecido. É o favor de Deus para nós. Quando a Bíblia diz que eles estavam cheios de abundante graça, sabe o que significa? O que só viam nele era a presença de Deus, o agir de Deus na vida deles. Amém? Quem quer isso? Que delícia! Como é que eles conseguiram isso? Dando testemunho fielmente de Jesus. Aí Deus, abundante graça neles. Cheio de poder, cheio de autoridade. Não interessa quem é autoridade, quem é parente, não interessa. Tu vai sempre falar assim, acredita em Deus? Sim. Mas quer que eu pare?
julga aí. Eu tenho que te obedecer a você ou a Deus? O que é que vamos falar? Amém. Então fica aqui que eu vou continuar. Insta a tempo e fora de tempo. Anunciar essa salvação porque o tempo está próximo. Tem pessoas aleijadas, muitas dentro da igreja, pedindo esmola. E os líderes estão dando esmola, satisfazendo o desejo da carne, onde a resposta, o que o povo está buscando hoje? A resposta do líder. E tem, graças a Deus, tem os líderes verdadeiros do Senhor na terra. Todos tinham que falar a mesma coisa, com coragem. Olha para nós. Não tenho o que você está pedindo, mas eu tenho o que você precisa. E é só assim, quando eu falo assim, que eu posso falar. Aí está tudo em acordo. Eu posso falar, no final dessa mensagem agora, falar assim. Eu falei só de quem? Então eu posso, sem problema nenhum, falar no final da mensagem. O que eu tenho, isso eu dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quem não tem como falar. Porque eu sou testemunha do que eu já ouvi e já vivi com ele. Então dá para falar com essa ousadia. E através da mensagem assim, dá para, se tem alguém aleijado espiritualmente, ele levanta essa vida. E o pastor, como eles também, nem pensar. Não é por causa da minha santidade, nem por causa do meu poder. É no nome de Jesus. Não o homem. Está repreendido em nome de Jesus, amém? É ele. Como se fosse o nosso poder, a nossa santidade. Obrigado, Jesus, por revelar o caráter desses homens maravilhosos depois da conversão. Nem pensar, não foi por causa do nosso poder, por causa da nossa santidade. Foi o nome dele que fez isso. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.